Caríssimo paroquiano, seja muito bem-vindo a mais uma noite de formação aqui na Paróquia Auxiliadora. Nós estamos caminhando de um modo tão gostoso, uma inteligência que vai abrindo no nosso coração, a nossa fé vai ficando mais arraigada e nós vamos aprendendo um pouco mais sobre a Santa Missa. Hoje quem fala conosco é o Padre Alexandre Luiz de Oliveira e ele vai nos ajudar a entender como funciona, quais as orações, qual é a metodologia, vamos dizer assim, teológica, do ofertório da Santa Missa, do prefácio e o santo. Será essa primeira parte hoje e eu te convido, antes dele se aproximar para começar a sua fala, eu te convido a rezar comigo, pedindo a Deus que fortaleça em mim, em toda a nossa comunidade, em você que nos assiste, a vontade de conhecer e de fazer o memorial de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escute mais um pouquinho essa canção que nós acabamos de fazer, por enquanto que o Padre Alexandre se organiza para começar. Seja bem-vindo à nossa formação de hoje. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, pelas redes sociais, querido Padre Vinícius, pároco, obrigado pelo convite para estarmos juntos nesta noite, seguindo a nossa compreensão sobre o mistério que celebramos em cada Eucaristia. E agora chegou o momento de refletirmos um pouco aquilo que acontece em cada missa a partir da procissão das oferendas até a aclamação do santo. É importante termos presente que em cada missa que nós celebramos se renova, se atualiza o memorial da morte e da ressurreição de Jesus. Ou seja, em cada missa celebrada, Jesus morre e ressuscita. Este é um fato teológico que acompanha o mistério daquilo que estamos celebrando. Por isso, não se trata de uma recordação, não se trata de uma lembrança, mas se trata mesmo de uma atualização do mistério. Por isso que uma das palavras ditas no momento em que se consagra o sangue de Jesus retoma as palavras da Sagrada Escritura.
quando ali o presidente da celebração diz: fazei isto em memória de mim. Este fazer isto em memória de mim significa atualizar para o hoje das nossas vidas aquela entrega salvadora de Jesus. Portanto, nós retomamos as palavras, os gestos de Jesus, aquela última ceia, onde Jesus institui o sacrifício de si mesmo, o dom do amor. Jesus agora, na missa que estamos celebrando, faz isto de novo. Portanto, trata-se de um mistério grande que acompanha o ritmo, o tempo presente que estamos vivendo, a cronologia, o calendário, ou seja, tudo aqui está envolvido dentro do mistério que nós celebramos. O rito eucarístico, assim chamado, que compreende esta parte primeira, que vai da procissão das oferendas até a aclamação do santo, este rito todo, ele é marcado por gestos, por palavras, por sinais. Importa, me parece, que quando paramos para estudarmos a missa, parte por parte, como temos acompanhado nestas noites, importa, me parece, que a nossa compreensão supere aquela tendência natural e rápida de pautarmos esta reflexão simplesmente em decifrarmos se isto é possível fazer ou não é possível fazer, se isto é parte do padre ou se isto é parte dos fiéis que acompanham, que celebram também ali a Eucaristia. Mais do que pensarmos se isto é correto ou não, se isto é a parte que compõe a obrigação do rito que o padre preside, ou se isto também está autorizado para que os fiéis participem e façam, me parece que o mais importante é descobrirmos o sentido que está por detrás de cada uma daquelas ações que compõem a missa. Então, a nossa compreensão deve ser: por que este gesto aqui? Qual o sentido, o significado deste gesto? Iniciemos então com a procissão das oferendas. E a palavra procissão indica o sentido daquilo que vai acontecer. Por quê? Porque trata-se de um movimento, este da procissão, que é justamente a disposição que deve existir em cada um de nós ao apresentarmos a Deus os dons que de suas mãos mesmo nós recebemos. Por isso que é mesmo processional este gesto do ofertório, porque ele indica um movimento em que eu, ofertante, coloco nas mãos de Deus o ofertório. Mas que ofertório é esse? É o ofertório dos dons, do pão e do vinho, que pela força da oração sacramental vão se tornar corpo e sangue de Jesus, mas não só, é ofertório também de tudo que eu levo diante do altar e que o padre ali, presidente da celebração, recolhe e apresenta a Deus. Portanto, é a nossa própria vida, são as nossas lutas de cada dia, são as situações que estamos enfrentando no momento presente, são os meus sonhos, os meus projetos, as minhas alegrias, as minhas tristezas, os meus êxitos, os meus fracassos, tudo ali é ofertório. Portanto, não é uma atitude de quem fica como espectador
sentado ali na assembleia para ver o que acontece em meio àquele altar, em meio àquela mesa preparada. Não, ali sobre aquela mesa preparada, ali sobre o altar, se dará a entrega de Jesus por mim, a entrega de Jesus pela humanidade. Jesus em sua paixão, em sua morte e em sua ressurreição. Hoje, naquela missa que está sendo celebrada, e recolhendo tudo o que eu estou colocando junto com aquele pão e junto com aquele pouco de vinho. Portanto, existem 3 ações que compõem esse ofertório da missa, esta procissão das oferendas. E estas 3 ações são estas. Jesus, na última ceia, realiza 3 gestos importantes, gestos que continuam a ser oferecidos pela humanidade em cada missa. Na primeira ação, Jesus pega o pão e o vinho, frutos da terra, frutos do trabalho dos seres humanos, e eleva até Deus estes dons. Esta é a primeira ação. A segunda ação é o ato de agradecimento. Jesus o faz porque ele eleva a Deus um ato de agradecimento. É uma ação de graças. Ele faz isso porque ele, amando a cada um de nós e se oferecendo a nós, ele agradece ao Pai. Agradece ao Pai porque tudo ali é Eucaristia, tudo ali é dom para ser ofertado. E o terceiro gesto grande desse ofertório, Jesus reparte os dons com a humanidade. Mais uma vez, Jesus se dá, se entrega. É sacrifício. Ele oferece em sua paixão, em sua morte de cruz e em sua ressurreição. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui está a primeira grande compreensão. O ofertório da missa é mais do que uma reunião de gestos e palavras que eu, espectador, acompanho à distância naquele rito que eu estou celebrando. Não, em cada ofertório, com aquele pouco de pão, com aquele pouco de vinho, eu também sou chamado a me dar, a oferecer a Deus tudo que cabe naquele pouco de pão, tudo que cabe naquele pouco de vinho. Vejam, aqui nós temos preparado para nós esta patena e este cálice. E aqui, estes símbolos, eles, em cada missa, recolhem a procissão da nossa vida. É como se nós estivéssemos numa grande peregrinação. É como se nós estivéssemos numa grande romaria, a caminho das coisas mais sagradas. E nesse percurso, neste caminho, nós vamos oferecendo a Deus tudo. Portanto, a primeira oração que o padre faz quando ele toma nas mãos o pão que está sobre a patena é justamente esta oração, que muitas vezes, porque o canto que está sendo feito ali acaba ocultando as palavras do sacerdote, mas é uma oração bonita, profunda. Ela diz assim: bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Veja que coisa linda que é dita ali. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida.
Aqui está uma compreensão muito bonita. É pão porque Deus é bendito, porque Ele é o Senhor do universo, porque tudo sai de suas generosas mãos. É pão fruto da terra, do homem trabalhador, da mulher trabalhadora, do homem do campo, da mulher do campo, que de madrugadinha levanta com a sua porção de semente e sai pelo campo a semear. E depois, cultivando aquela semente, recolhe o trigo que faz a farinha, que depois faz o pão. É suor das pessoas, é sacrifício das pessoas, é a entrega das pessoas no trabalho de cada dia. É o meu trabalho, é o seu trabalho, é o trabalho de todos os seres humanos. E que agora, segundo a oração, vai se tornar pão da vida. Não mais somente este pão que se compra nas padarias, mas agora o pão que é o próprio Senhor, pão que é a vida entregue de Jesus. O gosto ainda será de pão, os meus olhos alcançarão o pão, tal como ele se apresenta, mas o mistério que está envolvido este pão, agora é o próprio Cristo Senhor, vida entregue, sangue derramado. Depois, o padre, ele coloca um pouco do vinho no cálice. O cálice vazio, ele indica para todos nós que aqui cabe a vida dos seres humanos. Neste vinho que é derramado no cálice, também se derrama a vida dos seres humanos. Agora o cálice tem a nossa vida, tem o vinho da nossa existência, tem o vinho das nossas lutas, dos nossos sacrifícios diários, das nossas canseiras, das nossas alegrias, das nossas esperanças, das nossas angústias, de tudo que deu certo naquele dia, das coisas que não funcionaram bem também. Aqui está tudo neste cálice. Mas existe aqui um gesto bonito, profundo, que nem sempre nós alcançamos também, que é justamente este: não basta o vinho, é preciso que agora a minha humanidade se misture à divindade de Deus. E que gesto bonito é este, quando então o padre toma um pouco da água e numa gota desta água ele derrama neste vinho, dizendo: pelo mistério desta água e deste vinho, possa a nossa humanidade servir-se da divindade de Deus. Bonito gesto este, em que se mistura tudo que diz respeito à nossa condição humana, a graça de Deus. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do seu Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bonito isto. Pelo mistério da água misturada ao vinho, possamos nós participarmos da divindade de Jesus, que se dignou assumir a nossa humanidade. Tudo isto aqui que fizemos há pouco e que vocês acompanharam e que em cada missa se dá, renova para todos nós a entrega de Jesus, atualiza a entrega de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós compreendêssemos o alcance destas palavras, o alcance de cada uma destas ações que compõem o mistério do ofertório, naquele momento do ofertório, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas ações daquele dia haveriam de alcançar a graça da missa que nós estaríamos celebrando. Há pouco, aqui na paróquia, nós celebrávamos a missa,
Muitas pessoas ali no ofertório daquela missa que há pouco terminou, quantas histórias daquelas pessoas, quantas situações concretas naquele ofertório, quantas pessoas ali entregando tudo o que elas possuem, os seus sonhos, os seus ideais, os seus projetos pessoais, as suas famílias, o que elas estão vivendo agora mesmo, neste tempo tão difícil de pandemia. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta tristeza, quantas angústias, quantos medos. Tudo isto cabe aqui nesse pouco de pão, cabe aqui nesse pouco de vinho. Esse é o ofertório dos dons, do pão e do vinho, e o ofertório do dom das nossas vidas. A procissão do ofertório, portanto, das oferendas, impõe sobre aquela liturgia celebrada o gesto que conclui o ofertório, que é justamente este, de apresentação dos dons. É quando o padre, o presidente da celebração, tomando nas mãos aquela patena com um pouco de pão, oferece isso a Deus, dizendo: agora, Senhor, aceite o que cabe nessa patena, aceite este pão, aceite a vida dos que estão aqui ofertando este pão, aceite, Senhor, este vinho, aquilo que aqui neste cálice contém, aquele que será o sangue do vosso Filho, mas também a história, a vida de todas as pessoas que celebram o mistério da Eucaristia. Um passo seguinte a este, após o ofertório, é justamente a oração sobre as oferendas. É aquela oração que está entre o gesto do ofertório e depois o prefácio que vai concluir com a aclamação do santo. A oração sobre as oferendas faz referência aos dons do pão e do vinho apresentados no altar e realça a estreita relação entre estas oferendas, a oração eucarística e a comunhão dos fiéis. Põe em destaque esta oração a oferenda do povo sacerdotal, que, unido ao sacrifício de Cristo, oferece e se oferece. Olha que gesto bonito também, compreende esta oração chamada oração sobre as oferendas. Esta oração, ela retoma a entrega de Jesus e ela diz que por força destes sinais sacramentais, do pão e do vinho, nós nos oferecemos a Deus. Portanto, nós saímos de uma atitude passiva e assumimos uma atitude ativa no mistério de Deus. Por isto que não é adequado mesmo dizermos: eu vou à igreja para assistir à missa. Esta não é uma linguagem correta, adequada. Por quê? Porque ali eu não sou um espectador, eu sou um membro ativo que participo ativamente de tudo o que se dá ali, desde que chego na igreja até a bênção final, que depois prolonga a Eucaristia que eu celebrei, na Eucaristia maior da minha vida. Quando terminada a missa, começa então a missão, a missa maior, aquela vivida lá em casa, lá no trabalho, lá em meio às situações concretas do dia a dia, até a outra missa em que eu devo participar. Portanto, aqui está uma compreensão muito bonita, muito profunda do mistério que a gente celebra em cada missa. É importante que nós tenhamos sempre presente diante de nós isto: Eucaristia é rito, Eucaristia é ação litúrgica. Ação significa movimento, ou seja,
eu participo de tudo que se dá ali. Eucaristia é ação de graças, é reconhecimento da nossa parte de tudo que Deus tem realizado, de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Um outro passo importante dentro desse conjunto de ações que compõe esse rito eucarístico parte 1 que estamos vendo hoje, que vai desde o ofertório até a aclamação do santo, é justamente entendermos que a oração eucarística tem sua origem nos gestos e nas palavras do próprio Cristo. É importante retomarmos lá os Atos dos Apóstolos, quando aí se fala da ceia judaica, de como se dava a compreensão ritual, litúrgica da ceia judaica, e retomarmos ali neste texto bíblico cada passo desta ceia judaica. E nós vamos ver que a ceia que nós celebramos hoje, latina, romana, esta ceia, esta missa que nós celebramos hoje, ela retoma muito daquilo que foi, daquilo que é a tradição judaica, porque Cristo, sendo um bom judeu, ele celebrou a sua Páscoa, a sua missa, a sua liturgia a partir da sua cultura judaica. Então, a origem desta oração eucarística, ela retoma esta ideia original da ceia judaica, do Beracá, daquela ação de graças que Cristo celebrou. A palavra hebraica Beracá, que quer dizer Eucaristia em grego, em latim, benção, significa tudo isso que nós celebramos na missa. A missa é um conjunto de ações que retomam as graças de Deus e as bênçãos de Deus para com o seu povo. Em cada missa nós celebramos isto: a bênção de Deus, as graças de Deus derramadas hoje por nós. A oração eucarística, ela compõe um conjunto de textos que vão desde o diálogo inicial do prefácio até a oração chamada oração da doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Aquela oração que precede a oração do Pai Nosso. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós chegamos num momento importante deste primeiro passo do rito eucarístico, que é justamente a oração que nós chamamos de prefácio. O que é o prefácio? O prefácio é uma grande oração de louvor, é uma grande oração em que se retoma os mistérios que eu estou celebrando naquela missa, e que são os mistérios que envolveram a vida de Jesus, suas palavras, seus gestos, seus ensinamentos. A nossa disposição para acolher tudo isto, enquanto somos neste mundo peregrinos que marcham para a Jerusalém do céu. Hoje, por exemplo, celebramos na liturgia, dia 19 de novembro, a memória de 3 mártires. E o prefácio da missa estava em continuidade com a vida destes 3 mártires. Quem foram os mártires? Quem são os mártires? Aqueles que, para testemunhar a fé, a fidelidade à fé, entregaram as próprias vidas à semelhança da entrega de Jesus. Derramaram também o seu sangue para permanecerem fiéis à fé que professaram. Se isto é verdade, e é verdade porque acabamos de celebrar esta missa,
E o mundo inteiro celebrou esta missa hoje, desde as pequenas capelas até as grandes catedrais, todos celebraram a missa dos santos mártires hoje. Então, o prefácio retomou esta ideia principal. Na missa de hoje, 19 de novembro, o prefácio dizia isto. Dizia que, por força da fidelidade à fé de homens e mulheres de hoje, Jesus continua a derramar o seu próprio sangue no sangue derramado destes homens e destas mulheres. Vejam que coisa linda, saber que lá no Japão se celebrou a entrega, o derramamento do sangue desses 3 mártires. Que aqui, na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, nós celebramos isto. Que naquela pequenina capela, lá em meio a uma tribo indígena, se celebrou a entrega de Jesus na vida desses 3 mártires. Ou seja, a missa, ela ultrapassa os limites, inclusive geográficos, inclusive do horário, inclusive das compreensões da língua. Por quê? Porque o amor de Deus, porque amor de Deus alcança a todos, nas circunstâncias em que as pessoas se encontram, nas realidades concretas em que as pessoas se encontram. E o prefácio retoma isso, porque o prefácio, uma das opções de prefácio, de oração grande para a missa dos santos mártires, diz isto: por força da fidelidade, do derramamento do sangue, Deus conceda a nós a coragem de sermos, no mundo de hoje, imitadores do Redentor, imitadores de Jesus. Jesus que entrega a vida e nós que somos chamados a entregarmos a nossa vida na condição em que ela se encontra. Como dizemos, no estado de vida que vivemos. Você esposo, você esposa, você pai, você mãe, você religioso, religiosa, padre, bispo, papa, você profissional liberal, você jovem, você criança, você idoso, entrega a sua vida, derrama o seu sangue, celebra a Eucaristia da sua vida, quando você põe num pouco de pão e num pouco de vinho, tudo o que você tem para celebrar. E, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o sentido dessa oração chamada prefácio é o de que toda a assembleia, de que todos os que estão ali naquela igreja se unem a Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo mistério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo na cruz. É o cordeiro imolado. É a entrega que nós chamamos cruenta e incruenta. Cruenta quando derramamos o nosso sangue a si mesmo, à semelhança destes mártires de hoje, que foram mortos à espada, que foram mortos, torturados, sacrificados. Uma entrega chamada cruenta, de derramamento mesmo do sangue. E aquela entrega que nós chamamos incruenta, aquele derramamento de sangue que não é assim como foram com estes mártires de hoje, mas é aquele derramamento de sangue que a gente vai fazendo dia após dia, naquele sacrifício escondido, naquele sacrifício às ocultas, mas naquele sacrifício sentido. É aquela dor, é aquela incompreensão, é aquele mistério de uma doença, de uma enfermidade, é um desemprego, é um conflito com alguém, é a falta de paz, é esta terrível pandemia que tem feito sofrer tantas pessoas,
é o que nós chamamos de derramamento de sangue incruento, ou seja, escondido, oculto, mas real, cada dia. Portanto, isto tudo compõe o prefácio, esta grande oração que retoma palavras, gestos de Jesus e agora numa ação de graças eleva a Deus tudo. Dentro deste prefácio, como que concluindo, existe a aclamação do santo, aquela oração que dita ou cantada aclama a Deus como o único santo, porque nós dizemos, como está lá no livro do Apocalipse de São João, Deus santo, 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 3 vezes santo, porque só Deus é santo e todos nós outros participamos da santidade de Deus. Somos envolvidos pela graça da divindade de Deus. Participamos, aurimos da santidade de Deus, a graça de sermos também continuadores desta santidade. Por isso que esta oração do prefácio termina aclamando: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. E aqui o Cordeiro Divino, o Cordeiro imolado, o próprio Cristo, oferenda, ofertório, sacerdote, dom e também altar do sacrifício. Aqui a santidade de Deus se expressa. E, portanto, esta santidade envolvendo-nos, nos torna participantes do mistério que nós estamos celebrando. Então, eu penso que, para concluirmos, ficam estas ideias importantes. A primeira delas, a nossa participação no ofertório, ela é ativa. Por quê? Porque eu não só coloco à disposição de Deus os dons materiais, pão e vinho, mas coloco-me, eu me oferto, eu caibo dentro desta patena, dentro deste cálice. O pão e o vinho, frutos da terra e do trabalho das pessoas, a graça de Deus. E depois este louvor que se expressa nesta oração grande do prefácio, que diz: tudo aquilo que estou celebrando aqui diz respeito a mim. No caso de hoje, por exemplo, a entrega ao martírio desses 3 sacerdotes que celebramos hoje e, portanto, a entrega de cada um de nós que estamos ali celebrando. E a santidade de Deus, que envolvendo-nos, nos faz participantes desta santidade. Filhos, recupera então a dignidade da nossa condição. Do ofertório ao santo, palavras, gestos, sinais que retomam a vida, a entrega, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Padre Alexandre, tem 2 perguntas aqui. A primeira é a Ana Coraza, ela diz assim: Padre, a apresentação dos dons se encerra com o sacerdote lavando as mãos. Qual a simbologia desse momento? O gesto de lavar as mãos, ele é um gesto ritual. Não é uma questão de mero preceito de higiene, já que eu vou tocar no pão, já que eu vou tocar no vinho, já que eu vou distribuir isso às pessoas, então eu vou higienizar as mãos para que isso fique mais de acordo. Não. Aquele gesto do padre lavar as mãos é um gesto ritual, porque ele compõe o que o padre está fazendo ali. O padre, a hora que lava as mãos, ele diz: lavai-me, Senhor, dos meus pecados e purificai-me das minhas faltas. Por quê? Porque o padre ali é um ministro, é uma ponte, é um pontífice entre o mistério que vai se dar aqui e todas as pessoas. Ele se coloca na condição indigna de tocar em coisa tão sagrada.
Por isso, ele lava as mãos como que dizendo: Senhor, purifica-me, coloca-me em condição mais adequada, mais santa para fazer isto. Apesar da minha fraqueza de padre, que as minhas mãos toquem no sagrado. Então, lavai-me, Senhor, de minhas faltas, purificai-me dos meus pecados, para que eu me encontre em condições melhores de me aproximar do mistério que eu vou tocar. Penso que esta é a ideia mais importante. É um gesto ritual. A segunda pergunta é da Ana Paula Montanher. Ela diz: Padre Alexandre, liturgicamente, qual a forma correta de nos referenciarmos ao momento inicial da liturgia eucarística? Como ofertório ou como apresentação das oferendas? Ofertório é o gesto de trazer para o altar os dons do pão e do vinho. É a procissão, é o movimento de trazer para o altar, que estava até o momento presente, livre, aqueles dons que eu vou ofertar. A apresentação das oferendas são aquelas palavras ditas pelo presidente da celebração, quando ele retoma nas mãos o pão e diz: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Estas orações compõem o gesto da apresentação das oferendas. O ofertório é o momento em que as oferendas são trazidas para o altar e eu, participante daquela missa, assembleia, me envolvendo com aquele ofertório, faço a procissão da minha vida para que a minha vida seja também depositada naquele pouco de pão, naquele pouco de vinho. E a última pergunta é do Celso Fabrício. Padre Alexandre, na oração do santo, não pode bater palmas quando é cantado, em razão do sacrifício do Senhor. O senhor me confirma isso? Então, mais do que poder bater palma ou não poder bater palma, a ideia mais importante me parece esta: o foco ali é Jesus, que se entrega. Portanto, se a palma ela não acompanha o foco, se ela me distrai, se ela me tira do foco, então ela não é adequada, nem ali e nem em outro lugar do rito que eu estou celebrando. O importante é, naquele momento da aclamação do santo, o foco, a minha atenção primeira, o meu esforço de concentração é para tudo o que significa aquela aclamação. E o que significa aquela aclamação do santo? Significa que eu reconheço a santidade de Deus, único santo, 3 vezes santo, e eu entro no santuário de Deus. Eu rasgo a cortina, o véu do santuário de Deus e entro neste santuário, que é a própria vida de Deus. Portanto, este é o foco, esta é a minha atenção primeira. É aqui que devem estar reunidos os meus esforços de concentração. Portanto, pode bater palma? Pode bater palma. Pode não bater palma? Pode não bater palma. Qual que é a ideia mais importante? O foco daquele momento. Qual é? O foco daquele momento é reconhecer a santidade de Deus e a minha participação naquela santidade. Portanto, tem músicas, tem melodias de santo, daquela canção do santo, que favorece quem sabe bater palma. Tem melodias que não é? Isso pode ser feito, sim e não, depende muito das conjunturas daquela celebração, de quem está animando aquela celebração, do convite que é feito naquele momento. Eu entendo que o mais importante é o foco, é onde deve estar orientada a minha atenção. E se bater palma ali atrapalha, me distrai, então é melhor não bater as palmas, porque o foco precisa estar garantido. Padre Alexandre, nosso tempo está terminando, então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem nos escuta, de incentivo a continuar nesses estudos, né, nas próximas 2 quintas-feiras. Muito bem. Eu entendo assim, que na medida em que nós conhecemos mais o que nós estamos celebrando, celebramos melhor.
Então, esta iniciativa mesma que o Padre Vinícius trouxe de conhecermos a missa parte por parte, me parece uma iniciativa muito boa, porque ela nos dá essa oportunidade de conhecermos melhor os gestos, as palavras, os ritos que compõem o mistério daquilo que eu estou celebrando. De tal modo que agora, com melhores conhecimentos, eu posso celebrar melhor. E de fato aconteça isso, que eu não seja um mero telespectador da missa, que eu não seja alguém que vai assistir à missa, mesmo nesses tempos de pandemia, em que muitas vezes estamos acompanhando as missas pela TV, pelo rádio, pela internet. Não, a missa pede uma ação ativa da minha parte. Eu participo da missa, eu celebro a missa todas as vezes que eu vou ali. Então, continuem mesmo com esses estudos tão importantes, porque eles nos dão essa oportunidade de conhecer melhor e, conhecendo melhor, celebrar melhor também. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado ao Padre Vinícius, a todos, pela oportunidade desta noite. A liturgia que celebramos é a nossa vida associada à vida de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Padre Alexandre. Eu gostaria de falar um pouquinho com você que está em casa. Muito obrigado pela sua participação. Hoje nós tivemos quase 65 pessoas ali ao mesmo tempo conosco, né? Está num número bom, o estudo está realmente abrindo o coração e favorecendo a nossa experiência de Deus. Queremos lembrar você de que ainda estamos com a venda do nosso bilhete do carro, né? Com um bilhetinho você pode concorrer a 4 prêmios, gente. 4 número, 4 prêmios. Um carro 0 quilômetro, um prêmio de 4 mil, 3 mil, 2 mil e R$1.000. Caso você ganhe e não queira ficar com o prêmio, dá para o Padre Vinícius que ele fica feliz. Eu estou muito tranquilo, mas ajude a gente. Caso você não saiba, você pode saber mais sobre a obra social em ossjb.org. .br, é o site da Obra Social São João Bosco, atende mais de 3.000 famílias nos tempos normais, refeições por dia. Agora nós estamos mandando cestas básicas para a casa dos familiares por mês. É muita criança que é atendida e nós precisamos da tua ajuda. Comprando um bilhetinho pelo valor de R$12, você pode deixar R$6 para ajudar a paróquia nas atividades de final de ano, nos gastos que são próprios da paróquia, e R$6 que vão também para ajudar em todo esse trabalho da obra social São João Bosco. Nos ajude. Se você é empresário e quer dar um presente digno aí para os seus funcionários, nada como ajudar o terceiro setor. Você pode comprar uns talõezinhos, dar um para cada funcionário para que ele possa concorrer a um carro, a um bilhete, por que não? E você vai estar ajudando o terceiro setor com a obra social São João Bosco. Alimente essa ideia, vale muito a pena. E o outro aviso é, a semana que vem, na próxima quinta-feira, estaremos aqui com o Padre Antônio Ramos do Prado, o Padre Toninho, e ele vai nos ajudar a refletir do santo até o final da oração eucarística. Aqui nós vamos continuar consolidando a Eucaristia e no dia 3 nós concluímos a nossa reflexão. Contamos com a tua presença a semana que vem. Juntos, clamemos a bênção de Deus por intercessão de Maria, aquela que tudo fez e tudo faz na nossa congregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, querido paroquiano, querido amigo que nos acompanha, a bênção do Deus que vos ama, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua participação nessa live informativa. Um beijo do gordo, e olha aqui se eu tenho razão para mandar um beijo para você, não é? E a semana que vem a gente se encontra aqui para bem celebrarmos a nossa Eucaristia. Forte abraço!